Bom, ok, pessoal, estamos de volta. Tiago, a Stephanie deram sugestões aqui de como que a gente pode fazer. Percebam que, como eu falei para vocês, tá? Quando a gente tem uma variável, essa variável ela é um espaço na memória que a gente dá um nome para ela. A gente chamou simplesmente o nome dessa variável de resposta. E dentro desse espaço a gente armazena algum valor. Nesse caso, por exemplo, a nota da pessoa. Tá? Porém, para a gente poder calcular as notas de forma adequada, o mais correto seria a gente ter uma variável onde a gente poderia guardar a nota da pessoa, outra variável onde a gente poderia guardar a avaliação final dessa pessoa, a nota da avaliação final, e por fim, mais uma variável onde a gente deveria guardar a média final. Então, com essas três informações, aí sim a gente consegue calcular a média final da pessoa. Tá? A média final, eu deveria utilizar uma expressão simplesmente como sendo a nota mais a F dividido por 2. Isso seria calculado automaticamente. Tá? Então é importante vocês começarem a pensar, de um modo geral, quando vocês forem trabalhar com programação, que o objetivo de vocês é resolver problemas de forma correta. Então, nessa sequência de instruções que a gente colocou aqui, a resposta ela não está correta. Tá? A resposta ela está incorreta por dois motivos. Primeiro, porque não leva em conta essa transformação que a gente precisa fazer nos dados, pegar a nota que a pessoa já tem, somar com a F e dividir por 2. E segundo, porque tem que perceber que eu não tenho um mecanismo aqui, né, pelo menos no Scratch não, dado esses operadores que a gente está vendo aqui, para comparar o número com 5 ou com 3. Né? Na verdade, a nota ela precisa ser maior ou igual a 7. E no outro caso aqui, a nota precisa ser maior ou igual a 5. Tá? Bom, mas no caso do Scratch, voltando rapidamente aqui, como que a gente pega as informações e guarda dentro de uma variável? É simples. Você pergunta qual é a nota da AF. Tá? Você precisa criar novas variáveis. Então eu vou criar aqui uma variável chamada nota. Eu vou criar uma variável chamada AF. E por fim, eu vou criar uma variável chamada MF, de média final. Percebam que essas informações, essas variáveis, elas estão listadas aqui, dentro da nossa aba do Scratch. Tá? E aí a gente vai utilizar todas essas informações. Pergunte qual é a nota e espere. Aí agora eu vou mudar o valor da minha variável chamada nota e vou guardar dentro dela. Cadê? A resposta que foi dada pelo usuário. Tá? Então vamos lá. Qual é a nota? Vamos dizer que a nota seja 6. Então percebam que aqui, nessa parte superior, bem aqui, deixa eu ver se o zoom vai funcionar. Não vai, vai. Só está demorado. Percebam que nessa parte bem aqui, a minha nota ela foi mudada para 6, tá? Por quê? Simplesmente porque eu tenho essa instrução
vem aqui, cadê? Que vai simplesmente pegar o valor da variável resposta e vai armazenar dentro da minha variável chamada nota. Tá? Ele vai pegar o valor da variável resposta e vai armazenar dentro da variável chamada nota. Obviamente, agora eu não devo mais comparar a variável resposta, né? Eu devo comparar a variável nota. Se a nota for maior do que 6,9, aprovado. Se não, aí de novo, eu devo comparar a nota com 3. Se a nota for menor do que 3, é aprovado. Se não, aí eu tenho a avaliação final. Tá? Dada a avaliação final, aí agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, não a minha variável avaliação final, mas a variável MF, de média final. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira, pegando os operadores aqui, como o Thiago falou, né, de soma, onde eu tenho que somar a minha variável nota com a minha variável avaliação final, tá? Só que eu ainda tenho que dividir isso por 2. Então eu tenho que pegar o bloquinho de divisão e ver o seguinte. Primeiro eu tenho que somar as duas notas. Então, uma vez que as minhas duas notas tenham sido somadas, aí eu posso dividir esse resultado por 2. Então, dentro desse bloco verde aqui, que é composto de 2 blocos verdes, eu tenho primeiro uma soma da nota com a avaliação final. Tá? A nota com a avaliação final somadas e divididas por 2, eu posso então atribuir esse resultado, eu posso mudar o valor da minha variável MF. E aí, por fim, em vez de comparar a variável resposta, eu posso comparar a variável MF. E aí agora o que a gente pode fazer? Agora a gente vai executar o código para ver se ele está correto. Tá? Então qual é a nota? 6. Então a minha nota foi mudada ali para 6. Tá? Qual é a nota da AF? Será 7. Então ele deu a nota da AF, não mudou aqui, a gente precisa inclusive mudar. Tá? E aí você percebe um erro. Por que a gente tem um erro? Alguém consegue imaginar por que a gente tem um erro? Porque a variável AF não tem nada, né? Ela continua com 0, tá? Então, a gente precisa alterar o valor da variável AF para quem? Para a variável resposta, que foi o que a gente acabou de pegar bem aqui. Tá? E aí, quando a gente executa novamente, tá? Qual é a nota? Será um 5. Então foi para a AF. Qual é o valor da AF? Vamos botar aqui um 7. Aí agora a AF está com 7. 5 mais 7, 12. Dividido por 2, 6, que é a média final. Então você foi aprovado. Tá? Perguntas, pessoal? Tranquilo, né? Ok. Bom, repetição a gente já viu, né? Vou colocar de novo aqui só para a gente ter ideias de algumas coisas que podem acontecer. Tá? Bom, então assim, já percebam que esse processo de construir código, né, vai fatalmente levar a gente a cometer erros. Tá? Então a gente vai errar, e aí qual é a ideia? A ideia agora é então você identificar qual deveria ser o valor de cada uma das variáveis no final de um determinado processamento e se não está de acordo com o que deveria ser, o que está de errado, né? O que aconteceu de errado. Nesse caso, como é um código pequeno, né, a gente percebeu que o erro estava no fato de que a minha variável AF
não tinha sido devidamente alterada nesse trecho de código, bem aqui que eu estou marcando agora em preto. Tá? Mas quando os códigos forem se tornando maiores, principalmente quando os códigos não estiverem sendo construídos com esses bloquinhos de encaixe, a quantidade de erros ela passa a ser bem maior. Então é importante a gente construir os códigos passo a passo, pedaço a pedaço, para a gente poder então garantir que tudo está funcionando corretamente. Bom, na parte de repetição, tá? Percebam que nós temos essa repetição que permite a gente fazer um determinado número de vezes alguma coisa, tá? Mas também a gente tem essa repetição aqui de repita para sempre. Tá? Esse repita para sempre é o que a gente chama de um laço ou um loop infinito. E muitas vezes é o que de fato a gente quer. Né? A gente quer que um determinado conjunto de instruções seja repetido indefinidamente enquanto o programa estiver em execução. Por exemplo, um jogo, enquanto você estiver rodando aquele jogo, o que o jogo vai fazer? Ele vai esperar os comandos do teclado ou do controle que você esteja utilizando, vai pegar esse comando, vai interpretar de acordo com o que você precisa, com o que o personagem precisa fazer. Se for apertar a setinha para frente, o boneco vai para frente, se apertar para cima, vai para cima e assim por diante. E vai instruir o monitor a redesenhar a tela, a repintar a tela. Tá? E isso vai ter que continuar acontecendo para sempre até que você decida finalizar o jogo. Tá? Em outras situações, pode acontecer desses loops infinitos eles serem acidentais. Então, é importante a gente perceber que tem essas duas situações. Uma situação onde você quer de fato que o loop aconteça infinitamente, tá? E outras em que você espera que aquele loop ele pare em um determinado momento e uma vez que aquele loop parou, você possa seguir com outras instruções. Ou seja, é como se aqui embaixo, depois do loop, eu tivesse alguma outra instrução eu precisasse ter alguma outra instrução, tá? Mas percebam que inclusive as coisas não estão bem legais aqui, não. Se a gente observar em detalhes, pelo menos aqui no Scratch, o loop infinito ele não tem essa bordazinha de encaixe na parte de baixo. Isso significa então que qualquer coisa que esteja aqui embaixo, tá? Nunca vai acontecer. Por quê? Porque esse loop ele faz o seguinte: toda vez que chega a instrução nesse ponto, ele simplesmente retorna para o começo. E aí ele vai executar todas as instruções que estiverem aqui dentro. Tá? Quando terminar de executar todas as instruções, ele retorna para o começo. E o que acontece com esse bloco aqui? Ele simplesmente fica lá e nada acontece. Tá? Então é importante a gente perceber que, no caso do Scratch, ele já está dizendo para você o seguinte: olha, se você tem um loop infinito, então qualquer coisa que esteja depois desse loop não vai acontecer, não vai funcionar. Tá? Ou você pega esses bloquinhos roxos aqui e coloca para dentro do loop para eles efetivamente acontecerem, ou saiba que provavelmente você está cometendo um erro que é o seguinte: você quer executar uma sequência de coisas dentro de um laço, essa sequência de coisas vai resultar em algum outro ponto que vai permitir você utilizar isso depois, e você deveria utilizar nessa parte aqui de baixo. Tá? Nas linguagens de programação isso não vai ser tão simples. Ela simplesmente vai deixar você escrever o loop vai ser infinito, você não vai conseguir detectar isso até você perceber que, opa, eu deveria ir para a próxima linha e não estou conseguindo. Só um instantinho, pessoal.
Então, de novo, tá? Nas linguagens de programação tradicional, você só vai perceber isso quando o seu código estiver rodando. E aí você vai pensar assim, bom, deveria acontecer tal coisa, né? Ou seja, eu deveria chegar e exibir a mensagem olá, por exemplo, mas, bom, simplesmente não aconteceu. Tá? Então, alguma coisa está errada. E aí você vai perceber, por exemplo, que você criou um laço infinito quando você não queria que esse laço ele fosse infinito. Então é importante a gente ter isso em mente, tá? A gente vai produzir erros nos nossos códigos, como a gente produziu o erro da variável AF, que a gente não alterou ela, mas a gente vai produzir erros mais difíceis de serem detectados. E aí a gente vai passar por um procedimento chamado de debug. Isso vai ficar mais para frente, quando a gente estiver mexendo com linguagem C. Tá? E nesse mecanismo de debug, basicamente a gente vai olhar linha a linha o nosso código. Então, enquanto ele estiver em execução, ele vai passar por uma linha e a gente vai ver, nesse momento aqui, a nossa variável AF deveria ser alterada. Nesse momento aqui, a nossa variável MF deveria receber o cálculo da AF com a nota e dividido por 2, aquela coisa toda. Tá? Então isso a gente vai deixar mais para frente. Bom, ainda nas linguagens de programação de um modo geral, tá? Você pode criar, além de variáveis, tá? Você pode criar blocos inteiros de instrução, onde você pode dar um nome para esse bloco, sei lá. Eu simplesmente aqui chamei esse bloco de soma e aqui dentro você pode colocar diversas instruções. Tá? Eu não vou fazer isso porque no Scratch é meio ruim e não funciona corretamente. Mas esses blocos separados que a gente pode ter, tá? É o que a gente simplesmente chama de função. E o que é uma função? Bom, a gente já viu que os códigos eles vão sendo executados uma linha por vez, e toda vez que executa uma linha, terminou de executar aquela linha, o seu programa ele vai para a próxima. Terminou de executar aquela linha, o seu programa ele vai para a próxima, e assim por diante. Caso você tenha... Opa! Caso você tenha uma repetição, o que vai acontecer? Tá? Se você tiver uma repetição, então o seu código ele vai voltar lá para o início e vai repetir todas essas linhas aqui de novo. Quando você tem uma função, aí o que acontece? Se a sua função estiver sendo solicitada em um determinado ponto, então ao invés do seu código continuar na sequência, ele vem para onde está a sua função, executa todas as instruções que estão ali dentro, e quando termina de executar todas as instruções, aí o seu código retorna para continuar na linha seguinte depois da função que você acabou de chamar. Tá? Então percebo que basicamente a gente tem duas situações. Na verdade, três situações. Tá? Quais são elas? Você tem a situação em que tem diversas linhas de código e essas linhas elas são executadas uma por vez. Tá? Você tem também a situação em que você tem algumas linhas de código
Depois você tem um teste condicional. Que no Portugal se chama assim, no Scratch também, mas nas linguagens de programação pode se chamar if. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ou você vai executar um determinado bloco de instruções, e aí você vai ter uma instrução se não, que nem sempre é obrigatória, ela pode não existir, como a gente viu no nosso exemplo, né? Só tinha um se, mas não tinha um se não. E depois disso as instruções serão executadas, tá? Então, se o teste for verdadeiro, eu executo essas instruções do meio. Se o teste em questão for falso, a gente executa esse outro conjunto de instruções, tá? Por fim, a gente vai ter, aliás, não por fim ainda, né? A gente vai ter o bloco de repetição, onde você vai ter diversas instruções aqui dentro. E toda vez que você chegar no final, simplesmente o seu código ele vai voltar lá para o começo e executar tudo de novo, tá? Aí agora sim, a última parte que a gente tem é, você tem um determinado código aqui, que tem um conjunto de instruções, o seu código principal está em outra parte, então, todas as instruções vão sendo executadas ali uma a uma, até que em um determinado momento você pede para que esse código vermelho ele seja executado, tá? E que depois do código vermelho você retorne para as instruções que você tinha, ou para um conjunto de instruções que você precisa seguir. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Quando chegar nesse ponto que é a linha vermelha, o seu código ele vai ser direcionado para essa porção aqui, vai executar todas as instruções e quando acabar ele vai retornar para essa instrução aqui que está exatamente depois da chamada desse código vermelho. Esse código vermelho aqui, como eu já falei, é o que a gente chama de função. Tá? Perguntas? Não? Professor, Oi. por que não implementar linearmente logo essa que vai ser feito nessa função e sim puxar ela para fazer fora e depois retornar para a próxima? Boa pergunta, excelente pergunta. Imagina o seguinte, você tem um sistema de cadastro de pessoas, tá? Só que nesse sistema você também pode consultar informações sobre essa pessoa. Então o seu sistema ele vai estar rodando num laço infinito, né, onde o tempo inteiro o usuário ele pode dizer o seguinte, nesse momento eu quero cadastrar uma pessoa. Aí ele vai fornecer uma opção para o sistema e o sistema vai fazer o quê? Entrar no modo de cadastro. Então essa função aqui poderia ser uma função de cadastrar pessoa. Tá? Então eu fiz um... Perceba que eu posso ter esses blocos um dentro do outro, né? O meu bloco poderia ser o seguinte, qual foi a opção que o usuário escolheu? Se a opção foi 1, então eu vou para o cadastro de pessoa. Se a opção ela foi a opção número 2, então eu posso
listar os dados da pessoa. E basicamente o que a gente teria? A gente teria um laço desse, rodando infinitamente, onde cada uma dessas linhas amarelas pode ser simplesmente uma instrução, ou pode ser, na verdade, um teste condicional, se não. Né? Então, assim, digite um código. Aí a pessoa foi lá e digitou um código. O código 1 é para cadastrar a pessoa. Então eu vou para essa linha bem aqui, cadastro a pessoa e volto. E quando eu volto, eu estou de novo dentro do meu laço. Aí eu vou pedir, digite um código de novo. Aí o cara diz assim, agora eu quero listar uma pessoa. Aí o cara vai dizer assim, mas para você listar uma pessoa, provavelmente você vai querer informar o código dessa pessoa. Tá? Então, para listar os dados de alguém, você tem que dizer qual é o número de cadastro dessa pessoa, qual é o CPF, qual é a matrícula e por aí vai. Espero que tenha ficado claro. Sim, o ID, né? O ID ou qualquer coisa. Alguma coisa que consiga identificar unicamente o indivíduo que você quer listar. Beleza? Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então só para a gente finalizar, tá? É importante dizer também que, além dessas coisas básicas que as linguagens de programação elas possuem, né? Então hoje nós vimos rapidamente uma introdução ao Scratch, mas só para a gente fazer um panorama geral de programação, né? Onde a gente viu variáveis, a gente viu condicional, a gente viu estruturas de repetição e a gente só falou sobre funções, tá? Um outro item que é comum é a manipulação de arquivos. Tá? Então, a gente vai entender ao longo dessa disciplina, eu vou tentar até acelerar um pouco o conteúdo para a gente ver isso mais rápido, para que a gente tenha condições de mexer mais e mais com arquivos ao longo do semestre, que é possível, a gente vai ver então que a gente consegue, né, que é possível a gente manipular arquivos. E os arquivos, esses que a gente guarda no nosso computador, um documento do Word, do Excel, uma foto, um vídeo, enfim. Quem define como que esse arquivo é e como que ele vai ser interpretado, por isso que eu falei na aula passada sobre a representação dos dados, como que o computador ele vai interpretar um conjunto de dados, né? Inclusive a gente viu aquela situação que era a seguinte, tem os números 72, 73 e 33. Se isso for uma mensagem, seriam as letras H e exclamação. Mas se isso for pensado como um pixel de uma imagem, então é uma combinação de red, green e blue, que formam um pixel em alguma cor que não é amarelo, mas só para poder mostrar um emoji lá, a gente supôs que era amarelo, tá? Mas é uma cor meio estranha. Enfim, a interpretação que vai ser dada para o arquivo depende exclusivamente do programador. O que o programador ele quer fazer com determinado arquivo? Então ele pode, do ponto de vista do computador, vai ser simplesmente um monte de bits ou um monte de bytes. Do ponto de vista do programador, a gente diz como que a gente quer interpretar esses bytes. Eu quero que os primeiros bytes ele represente uma informação específica sobre o tipo de arquivo que a gente está manipulando. Por exemplo, imagens geralmente começam com o código .jpg. Então, se você vê imagens do tipo JPEG, né? Se você pegar os primeiros 4 bytes do arquivo, se eu não estou enganado, tá? Vai conter essa informação aqui. Então, você consegue abrir um editor específico de hexadecimal, por exemplo, para ver essas informações. Se for outro arquivo, se for um arquivo compactado, .zip, vai ter um código específico lá dentro para identificar o tipo de arquivo. E a partir daí a gente consegue então traçar estratégias, né, de dizer como que a gente vai ler os dados e como que a gente vai interpretar esses dados, de modo que a gente consiga então ler o conteúdo e gravar conteúdo desses arquivos. Então, mais na frente, a gente vai aprender a fazer algumas manipulações com imagens. Tá? Manipulações bem interessantes. Estou discutindo com o professor Daniel, que é o professor da manhã, para a gente traçar aqui algumas coisas bacanas para vocês fazerem. No mais, a gente vai parar por aqui. Então, se vocês não tiverem dúvidas, né, a gente retorna na segunda-feira. Se não,
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já questionam aí para a gente gerar e não deixar nada para depois, tá? Que é muito conteúdo. Se vocês deixarem as dúvidas se acumularem, vai ficar complicado de acompanhar o conteúdo depois. Tudo ok, né? Então, a gente para por aqui. Tá? Desejar a vocês um ótimo final de dia e um excelente resto de semana, que para vocês ainda tem... Eu só tenho a minha outra turma amanhã, mas para vocês ainda tem outras aulas e outras coisas para fazer. Então, até segunda-feira.